Muito se fala como o Irã era um país livre, extremamente ocidentalizado antes de sua revolução na década de 70. Hoje circulam diversas fotinhas de mulheres de minissaia, de pessoas com vestes ocidentais no Irã. Mas o que isso nos diz sobre a revolução e sobre o povo iraniano? A década de 60 e 70 foi marcada por uma extrema ocidentalização forçada, com uma perseguição aos costumes tradicionais. É essa revolta que dá bases para a Revolução de 79. É a ideia de uma luta não por uma liberdade cosmética, uma liberdade enlatada, uma liberdade corrosiva para o tecido social, mas a ideia de que você só é livre quanto povo, seu povo só realmente tem uma alma enquanto ele vive em sua cultura. É difícil para nós que abandonamos nossa cultura tradicional, que devastamos os nossos lares e acabamos com a nossa cultura nativa, entender o que é um povo com alma. Na verdade, se a gente vai fazer alguma crítica nessa história, talvez deveremos fazer uma autocrítica à forma como nós não tivemos qualquer apego aos nossos traços tradicionais. Chega mesmo a ser engraçado ver como diversos elementos da direita falam sobre a tradição, sobre o conservadorismo, mas dificilmente apresentam algum afeto à cultura interiorana do Brasil, demonstram alguma admiração ao Brasil profundo. Mesmo as nossas feições que supostamente vêm do interior, hoje já são produtos totalmente fabricados, artificiais. Tá aí o nosso sertanejo universitário que tomou o lugar da nossa viola caipira, tomou o lugar das nossas expressões reais de cultura. Então talvez a gente deveria aproveitar esse caso sobre a história do Irã para refletir um pouco mais sobre a nossa história. Menos cowboy e mais vaqueiros. Mas para além do debate sobre cultura, que urge do fundo da nossa alma a necessidade de um novo modernismo, uma rejeição do cosmopolitismo para a valorização do que é nacional, tem diversas lições em campo econômico e militar que são fundamentais nós compreendermos para enfrentar o imperialismo. Mas antes de irmos para o centro da análise, eu gostaria só de lembrar vocês, deixem um gostei aí no vídeo, se inscrevam no canal se não forem inscritos e lógico, se quiserem fazer uma colaboração, tem a chave Pix na descrição do vídeo, como também temos benefícios exclusivos no clube de membros do canal, como por exemplo, o Clube do Livro, onde nos encontramos todas as terças-feiras às 19h30 para debater uma leitura proposta. Atualmente estamos lendo Vidas Secas e posteriormente daremos sequência com Oliveira Viana, Populações Meridionais do Brasil. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso Brasil, fazer frente a esse estrangeirismo e conhecer o Brasil verdadeiro, o Brasil profundo, cogite aí fazer a sua colaboração através do clube de membros, que ajuda aqui a manutenção das nossas atividades, e ainda de brinde ganha aí benefícios exclusivos. Então, sem mais delongas, vamos voltar para o ponto central do vídeo. Após a Revolução de 79, o combate ao ocidentalismo, a tudo que agredia a nacionalidade iraniana, a gente tem uma série de sanções e bloqueios internacionais. Só que o Irã, ele não é uma ilhazinha como Cuba, não é um pequeno país que possa ser destruído. Evidentemente que sanções e bloqueios a uma economia altamente dependente do resto do mundo pode ter impactos devastadores. Mas se o seu país tem alguma escala, alguma expressividade continental, recursos internos, não é o fim do mundo. Em 79 já era difícil, mas hoje em dia nós temos uma série de países que não se conformam em seguir cegamente os ditames dos Estados Unidos. Ser um pária internacional nunca foi tão fácil, porque há tantas nações nessa condição que o comércio não será extraviado. Mas em alguma medida é interessante você sofrer bloqueios, sofrer sanções, porque isso corta os laços umbilicais que o seu país detém com as metrópoles. Isso é, as relações centro e periferia ficam prejudicadas, mas de forma positiva a seu país a longo prazo. Porque justamente esses tentáculos da parasitagem que drenam as potencialidades do mercado interno vão ser estancadas. Por um lado, você não vai ter esses produtos mais produzidos nos grandes centros, mas isso obriga o seu país a ter que desenvolver tecnologias, a de fato estruturar sistemas internos para sustentar a economia nacional, aprender a caminhar com as próprias pernas. Nós não estamos falando aqui sobre o que é mais eficiente, o que é mais barato, mas estamos falando sobre o que é necessário
necessário para sustentar a soberania de um país, estancar a sangria a longo prazo. Adriano Benayan já dizia que pior do que antagonizar um centro é ser amigo dele, pois aí todas as ferramentas econômicas de dominação se imporiam sobre ti. Sendo assim, é melhor um país sancionado do que um país assimilado. De maneira sucinta, a gente pode observar vantagens e desvantagens no isolacionismo, mas no que tange o debate a respeito da soberania nacional, é inegável que o isolacionismo, ou pelo menos o afastamento dos grandes centros econômicos, é preferível para assegurar a sua soberania. Isso permite que você desenvolva autonomamente tecnologias a passos vagarosos, custosos, mas crescer dói. E tá aí o Irã sobreviveu. O problema é que o imperialismo ele não é só uma ferramenta econômica. O imperialismo ele sempre vai se impor. Por isso que é indissociável de governos soberanos, governos fortes, que desenvolvam tecnologias nacionalmente e que tenham um foco em especial na questão militar, porque o imperialismo chegará. Ele vai bater à sua porta. Você vai estar preparado no momento em que isso acontecer? Esse é o grande drama do Irã. Ele é quase um vizinho, está na mesma região de um elemento extremamente disruptivo, extremamente agressivo e que vê a sua existência prejudicada com a mera existência soberana do Irã. O Irã tem uma configuração geopolítica especificamente dramática. Nós iremos assistir agora, nos próximos meses e anos, se o governo iraniano realmente conseguiu fazer o dever de casa. Fato é que ele desenvolveu tecnologias, conseguiu se manter economicamente ativo, mesmo com todas as suas sanções. O seu povo aguentou o tranco, sobreviveu. Agora vamos ver como ele sobrevive a mais uma agressão imperialista. E nesse caso é meio bizarro, porque realmente foi uma agressão sumária. O Irã não tomou parte, ele estava tentando dialogar, estava tentando fazer diplomacia, nos dando mais uma lição. Com países imperialistas, o que é dito não se escreve. Não são nações confiáveis, pelo contrário, são aquelas que arrotam as virtudes dos modelos de governança, da importância da diplomacia, mas são os primeiros a serem agressivos, a rasgar qualquer contrato moral. Sendo assim, nunca confie unicamente na diplomacia. Essa gente só respeita as armas. São ricos e desenvolvidos hoje porque praticaram durante 2 séculos a rapinagem, o imperialismo. A história dos Estados Unidos é justamente o imperialismo no continente americano e depois contra o mundo inteiro. A realidade é essa. Não tem como a gente florear, romantizar a forma como o imperialismo se comporta. Não tem como a gente partir do pressuposto que conferências bilaterais com os Estados Unidos ou mesmo em órgãos multilaterais vão dar alguma garantia ao país. Pelo contrário, o que estamos vendo aí é um ataque covarde que estava tentando recorrer à diplomacia para acertar a pacificação das relações. Resultado, o país está sendo brutalmente atacado pela nação mais forte do mundo. Isso é, não existe qualquer noção de justiça, qualquer noção de honra, é simplesmente o jogo da dominação. Olhando para o mundo moderno, a soberania só pode ser resguardada baseadas em 2 tecnologias, a nuclear e a balística. O Irã já tem um projeto balístico bastante avançado e faltava-lhe a tecnologia nuclear. Ninguém sabe a que pés andava o programa nuclear iraniano, mas para ter tido um ataque tão sumário, tão desesperado, é provável que ele já se encaminhava para o alcance pleno de tecnologias militares para resguardar a sua soberania. E quando a gente olha a agressividade que se impôs ao Irã e pensa como essas 2 tecnologias foram sabotadas aqui no Brasil, é curioso pensar caso, porventura, nós venhamos a ter um governo soberano, quais seriam as retaliações do mundo ocidental ao desenvolvimento dessas tecnologias sensíveis. Há algumas semanas eu fiz uma aula completa sobre o programa nuclear brasileiro e lá nós vimos que houve uma presença muito forte da Mossad e da CIA durante o desenvolvimento do nosso programa. Tanto é que o cabeça do nosso programa nuclear, o almirante Otton, durante a década de 70 e 80, foi monitorado constantemente. As instalações em torno dos nossos polos de desenvolvimento tecnológico
eram grampeadas, e mesmo há assassinatos de físicos nucleares de maneira muito suspeita. Conspirações rondam fortemente. Talvez o caso mais controverso é o do José Alberto Amarante, um militar e físico nuclear responsável pelo processo de enriquecimento de urânio, até então com tecnologias a laser, que há teorias de que foi morto por um agente da Mossad. Ninguém nunca vai poder confirmar isso pra gente, mas já dá o tom do quão perigosa é a relação do Brasil com países como Israel e Estados Unidos. No caso da espionagem da CIA em cima da vida do almirante Otton, de fato é um caso confirmado, ou seja, sempre vai rondar esse quê de conspiração que é natural dessas questões sensíveis. É bastante sintomático que o Brasil tenha desenvolvido tecnologias militares. Vamos lembrar aqui as 3 grandes do regime militar: Ingesa, Avibras e Embraer. A Avibras e a Ingesa encontravam seus principais mercados no Oriente Médio. Houve um grande boom a partir da guerra do Irã e Iraque, inclusive, onde os armamentos brasileiros eram vendidos para abastecer os dois lados da guerra. De tal forma, Israel sempre teve uma orelha em pé quanto a esses projetos de expansão da indústria militar. Tanto é que houve sim espionagem industrial. Inclusive esse caso suspeito do José Amarante vem de uma dessas espionagens, onde os materiais comprados e exportados da Avibras passavam por rígida fiscalização e tentativa de interceptação por parte de Israel. Sendo assim, o nosso eixo, a nossa vocação natural, ela nos coloca em rota de atrito com Israel e com os Estados Unidos. Um dos mercados mais abertos a uma indústria de defesa do Brasil são os países vizinhos a Israel. E um fortalecimento do Brasil em termos tecnológicos e militares seria perigoso para os Estados Unidos para a manutenção da sua doutrina geopolítica. A América para os americanos nunca morreu. E que americanos são esses donos da América? Os anglo-saxões. Os Estados Unidos precisam manter o seu quintal estratégico. E seria inadmissível que a flor rara, o Brasil, voltasse à cena quanto um país soberano. Quando a gente olha para o estado de desarmamento da América Latina, não é um pacto de países pacíficos, mas é um pacto de países que são, na prática, protetorados, subjugados a essa posição e que se resignaram com essa sua impotência. Quando nós olhamos para a questão da base de Alcântara, a situação fica ainda mais controversa. Outra tecnologia sensível que estranhamente ocorreu aquele acidente que todos conhecem. O Wikileaks chegou a vazar algumas questões, que até hoje eu não sei o quão confiáveis são, sobre as pressões norte-americanas desde lá do governo FHC, que não só impôs ao governo brasileiro a assinatura no Tratado de Não Proliferação Nuclear, como nos fez abandonar o nosso projeto nuclear para fins pacíficos e aparentemente já vinha fazendo pressão contra o Brasil para o não desenvolvimento de tecnologias sensíveis. Houve também um achaque aos países que nos ajudavam no projeto de Alcântara. Por exemplo, as empresas ucranianas de satélites que auxiliavam o projeto brasileiro. Quando se dá o desastre de Alcântara, a gente perde de uma só vez não só o apoio político e público ao projeto, como também cérebros fundamentais para a conquista daquele core tecnológico. É muito conveniente e vendo a atuação direta, sensível e a pressão diplomática que os Estados Unidos fez para sabotar a pesquisa do Brasil nesses aspectos, é muito estranho a gente tomar que foi um erro técnico, uma falha nesses níveis por parte do Brasil. Principalmente quando a gente olha para o governo Bolsonaro, ele cedendo a base de Alcântara para o uso norte-americano. Tudo se conforma de maneira muito orquestrada em benefício dos Estados Unidos. Lógico, isso são apenas especulações, teorias, mas aí também vale lembrar, né? Quando é que uma sabotagem é admitida publicamente? Então é sempre um campo nebuloso, mas que é necessária uma análise, uma reflexão quando nós estamos pensando em alicerçar um projeto nacionalista. É necessário esse tipo de especulação, esse tipo de exercício, para a gente poder também entender o teor dessas nossas
alianças, com muitas aspas aqui, essas nossas proximidades com países que se orientam em sentido contrário a qualquer projeto de soberania nacional, a qualquer projeto de desenvolvimento autônomo do Brasil, se colocam de forma a resguardar os seus interesses na falta de soberania no Brasil. No caso, nós temos aqui, então, duas nações que são inimigas naturais do Brasil pelo caráter e as potencialidades do Brasil. Israel se preocupa com o relacionamento que nós temos com seus vizinhos e os Estados Unidos não pode permitir que um Brasil soberano surja sem ferir os seus interesses geopolíticos. E um olhar mais atento para a nossa história também nos traz algumas questões fundamentais. Primeiramente, a dependência. Novamente faço o jabá da nossa aula sobre o Programa Nuclear Brasileiro. A gente vê que por todas as vias, desde JK, perpassando o regime militar, a gente sempre tenta o caminho fácil, a dependência. Fica tentando mendigar a transferência tecnológica para ver se isso acelera o nosso processo de desenvolvimento. O mesmo se dá também com o submarino nuclear, só que olhando para a nossa história, com exceção de casos muito pontuais, como foi o caso da siderurgia, a gente nunca consegue essa transferência tecnológica. Ao invés de se focar em desenvolver essas tecnologias nacionalmente, a gente fica nessa lógica de bater pires, tentando mendigar para alguém que entregue de bandeja para a gente, tentando barganhar. E eu não vejo isso acontecendo na história do planeta. Eu não vejo entre os países capitalistas os centros que cedem tecnologias às periferias, a não ser em condições muito específicas, verdadeiras armadilhas, tal como a gente barganhou a nossa entrada na Segunda Guerra, tal como a China fez com as indústrias ocidentais. O fato é, ou você apela para a espionagem, para o furto industrial e coisas do gênero, ou consegue um cenário muito específico onde é possível fazer uma chantagem. Mas o Brasil não é sempre que ele tem essas condicionantes. E aí a gente fica tentando buscar essas transferências, acreditando que o mundo vai ser bonzinho com a gente, que os Estados Unidos, que a Alemanha está preocupada com o nosso desenvolvimento, que a França vai nos dar um submarino nuclear, e a gente nunca toca os nossos projetos. É por isso que eu falei lá no começo que às vezes o embargo, o isolacionismo, mesmo que compulsório, seria muito interessante para o Brasil. Seria algo doloroso, mas talvez uma etapa fundamental para o Brasil crescer, para ele perder essa ideia de que ele vai ser ajudado por alguém. E a segunda lição que a gente tem historicamente é que a democracia é muito frágil. As sabotagens sempre se fizeram a partir da democracia. Se você olha onde a gente conseguiu desenvolver tecnologia mesmo, foi no programa nuclear paralelo. Em pouquíssimo tempo, a gente conseguiu desenvolver as nossas ultracentrífugas. É quando a gente tem liberdade de ação, sem ter que ficar se preocupando com a comunidade internacional, se preocupando com as veleidades do Senado, do Congresso, com a observação da opinião pública, que estranhamente sempre é patrocinada por capitais estranhos, é que a gente consegue tocar com assertividade, com continuidade, com objetividade as nossas pesquisas, o nosso desenvolvimento tecnológico. A democracia abre demais o país, permitindo tanto que figurões suspeitos, que sabe, ganha uma bolsa de estudos de um banqueiro internacional, que recebe dinheiro de fontes estranhas para bancar a sua candidatura, gente que vai se aliando com fundações, institutos, tudo ligado com potências estrangeiras, com capital sem face. E aí você vai ver a atuação parlamentar dessa gente, ou no pior dos casos, a atuação como presidente da República, como é o caso do Fernando Henrique Cardoso, você vai ver que eles vão no sentido de demolir qualquer projeto de país. É a assinatura de um tratado de não proliferação nuclear, é o embargo aos projetos de desenvolvimento de tecnologias balísticas, de tecnologias de satélites, é minguando orçamentos, é toda hora atacando, denunciando casos de corrupção, operações suspeitíssimas nos seus métodos, como foi a Lava Jato na Operação Radioatividade. É um regime que não traz dentro do seu bojo a estabilidade necessária para uma nação periférica que precisa de continuidade, que precisa de soberania, que precisa de seguridades para se preparar contra os ataques imperialistas que virão. Novamente, comparem os resultados obtidos pelo programa nuclear paralelo com o do nosso submarino nuclear, com o de Alcântara,
com o desenvolvimento de satélites, simplesmente não sai por essas vias. Os agentes são muito corruptíveis, e aqui eu não estou falando de ladrão de galinha não, de político que rouba o INSS, de político que rouba alguma instância nacional. É uma corrupção muito pior, é a corrupção estrangeira para embargar projetos nacionais. Um Maluf, ele pode ser muito corrupto internamente, mas a sua corrupção não é tão danosa quanto a de um FHC, que rifou o país. Olhando para essas debilidades e essas fragilidades, olhando para o nosso histórico nessas questões de desenvolvimento tecnológico, eu só consigo contrastar a história recente do Irã com a do Brasil e pensar, talvez nós precisemos de uma revolução brasileira, de uma revolução de rejeição ao cosmopolitismo, de refortificação da nossa identidade, do nosso caráter nacional. E a partir dessa revitalização de quem nós somos, na rejeição daquilo que é imposto a nós, abre-se também a necessidade de não só um isolacionismo perante o mundo, se afastar daqueles que querem impor culturas a nós, e isso naturalmente nos vai impelir a ter que ter seguridades para justamente fazer a manutenção desse regime, fazer a manutenção da nossa soberania. E aí se faz indispensável o desenvolvimento nuclear e o desenvolvimento de tecnologias balísticas e de satélites. A partir daí, a gente consegue ter uma maior assertividade. O Irã é o caso que a gente pode ver de como o imperialismo reage a países que querem ser soberanos. E aí a gente tem uma escolha. Ou a gente aprende com as lições que estão em andamento, as que fracassaram, as que deram certo para a gente se nortear, ou então a gente joga a toalha. Fala assim, não, ser país não é para mim não. Eu quero viver de forma medíocre, tendo a minha cultura, o meu povo sendo dominados e desfigurados por essa ideia de uma sociedade universal, onde o imperativo categórico se impõe a todos, enlatando a todos, dando a eles esse artificialismo que é, em última instância, a pior escravidão que existe, que é a escravidão do espírito. Enfim, esse vídeo foi um pouco mais ensaístico, foi algumas ideias que eu estava tendo aqui vendo as notícias recentes. Comentem aí o que vocês acham. Fui longe demais? Concordam? O que vocês poderiam complementar? Enfim, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.